Boa noite, é um prazer estar aqui hoje. Eu conheci a Adriane por causa de uma campanha linda que o Instituto Par Magnético está fazendo, o coronavírus e o biomagnético contra o coronavírus, né? Isso, é o biomagnetismo versus coronavírus, isso mesmo. Foi lá que você me viu Isso. pela primeira vez, Ana? Foi. Eu comecei a ir ver o trabalho de vocês, né? Todo o movimento, todo o envolvimento. Aí a gente começou a conversar, né? E a partir dali é que veio a ideia de falar sobre autismo, que eu comecei a perguntar sobre autismo, que é a minha praia, né? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Ana Paula Papola. Eu sou terapeuta vibracional, terapeuta bioenergética e psicopedagoga. Trabalho há 12 anos com famílias com pessoas com autismo e com outras síndromes e com alguma dificuldade de aprendizagem, né? O meu foco é a aprendizagem. Uhum. E, mas desde o ano passado eu comecei a estudar algumas ferramentas energéticas e uma delas foi o biomagnetismo. E eu tinha ferramenta já, né, porque eu fiz o curso, mas não estava praticando, até porque, assim, o meu filho já tinha uma terapeuta que atendia ele, né, com o biomagnetismo. Aí a gente fica, né, naquela zona de conforto, já tem uma pessoa que atende o meu filho está assistido. E nesse período da quarentena, eu estou aproveitando bastante para estudar e para poder praticar, para utilizar as ferramentas que eu tenho. E uma delas é o biomagnetismo. E é impressionante, assim, os resultados que a gente tem. E o meu filho, em pouco tempo, assim, apesar dele estar sendo assistido, né, à distância por uma profissional, mas que ela faz um trabalho integrativo, né, mais amplo, não só o biomagnetismo, né, como eu estou em casa fazendo um rastreio nele com frequência, acompanhando, vendo os resultados, vendo o que está saindo, o que está sendo trabalhado, né, o que está movimentando. Então está sendo uma experiência assim, muito gratificante, não só experiência com o meu filho, mas com outras crianças que eu estou acompanhando à distância também. Legal. Então, está sendo uma experiência fantástica. E aí eu Idade comecei a tem seu conversar. filho, Ana? Oi? Idade tem seu filho? Meu filho vai fazer 18 agora, dia 1º de julho, Um né? hominho, tá? E é um rapagão, um rapagão. Legal, que legal. Então, Adriane, assim, antes da gente entrar no nosso tema, que é o biomagnetismo no autismo, vamos falar um pouquinho, assim, fala um pouquinho sobre você, sobre o Instituto Parmagnético e um pouquinho sobre o que é o biomagnetismo para as pessoas que não conhecem o biomagnetismo. Então, agora é Certo. contigo. Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande compartilhar o biomagnetismo sempre, né? Eu sou apaixonada pela técnica, não tem jeito. Conquistou meu coração, assim como conquistou o seu por um trabalho realizado, né? A gente vê a diferença na vida da gente. Bom, meu nome é Adriane, né? Eu sou fisioterapeuta de formação acadêmica e tem 4 anos e pouquinho que eu trabalho só com biomagnetismo, a bioenergética, o desbloqueio emocional magnético e outras ferramentas também dentro do magnetismo, vamos assim dizer, né? Que é a elementoterapia magnética e as novas percepções neuronais. E o Instituto Parmagnético, ele nasceu da Par Magnético, que é a empresa que eu inicialmente comecei a trabalhar, que produziu os ímãs, né, que são ímãs especializados para o biomagnetismo, como você falou, né, eles são ímãs potentes, eu vi nas suas publicações, e aí o Instituto Parmagnético nasceu no final do ano passado, por uma necessidade nossa, né, do Brasil, da gente começar a trabalhar com a ciência dentro do biomagnetismo. Então, a gente buscou colocar a pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde.
em Curitiba. Estamos indo amanhã, o 5º módulo começa no sábado. E desde então, a gente está trabalhando, né, desde há 4 anos atrás, mas com um instituto mais dentro da área da ciência. O biomagnetismo dentro de todo o espectro, né, autista, ele é muito interessante. Não só pelas características, né, dos ímãs de equilibrarem as disfunções de pH, de ajudarem na desintoxicação, mas também com a bioenergética, que é essa ferramenta que você fala de tratamento à distância através da telebioenergética, né, que é por onde a gente também conseguiu ajudar na saúde pública na questão do coronavírus, né? Então, a telebioenergética, ela dá a possibilidade da gente fazer esse atendimento à distância. E dá as condições também de a gente conversar com o organismo presencial ou à distância e entender a real causa de um problema, seja uma intoxicação, uma mutação genética, e aí sim a gente tem os ímãs para fazer as abordagens, tem os comandos da bioenergética para fazer e estimular o corpo, né, a que ele entre eu diria, num alinhamento mais natural, né, onde a gente tenha a saúde como algo mais presencial. Então, é muito amplo o que a gente tem para fazer. E é muito lindo. Na prática, explica assim, como é que funciona uma terapia com biomagnetismo? Como é que funciona? Então, vamos lá. Eu até trouxe os 2 ímãs, olha. Na prática, a terapia ela funciona com a aplicação de ímãs de média intensidade, né? Que a gente coloca no organismo em pares, em lugares específicos, que a gente vai pesquisar isso no próprio organismo, diagnosticar aonde que esse corpo precisa desse ímã, e a gente vai fazer a aplicação dos ímãs. Então, quando a pessoa vem no nosso consultório para ser atendido, a gente coloca os ímãs no corpo do paciente. Quando a pessoa não vem no consultório para ser atendido, a gente tem que colocar os pares num organismo para que essa energia eletromagnética formada através desses pares de ímãs que estão num organismo, a gente consiga encaminhar essa energia para o organismo de uma pessoa que está à distância. Então, é assim que a gente trata, com ímãs, né? Esses ímãs equilibram o pH, corrigem disfunções de glândulas, e a gente sabe que dentro do próprio autismo a gente tem aí várias disfunções, né? Que dentro do sistema nervoso, na parte digestiva, na parte de, como você falou, de aprendizagem, de convívio social. Então, nós temos pares de ímãs especiais que podem ajudar na regeneração de glândulas, de células do sistema nervoso. E a gente coloca os ímãs nesses lugares anatômicos para que a energia eletromagnética arrume a bioeletricidade do corpo. Se a gente tem Olha que lindo, Adriane, desculpa incomodar. Tem um depoimento aqui, ela falou assim, virei biomagnetista por causa do meu filho autista. Ele melhorou muito. É muito legal ouvir esses depoimentos, né? Essas experiências. Muito lindo. E virou biomagnetista para Então, ajudar outras pessoas, com certeza, né, Ana? Com certeza, porque o que a gente recebe, a gente quer também compartilhar com as outras pessoas, né? A gente vê a melhora dos nossos filhos e a gente quer compartilhar isso. Então, assim, os ímãs, quando a gente coloca os ímãs, a gente coloca os ímãs em qualquer lugar, como é que funciona? A primeira coisa que a gente faz, o que a gente faz? Quando recebe uma demanda de um atendimento para uma sessão de biomagnetismo. Bom, então a gente vai colocar a pessoa deitadinha, né, na maca, e nós vamos, através de um teste de encurtamento do hemicorpo direito, que é um reflexo que é disponibilizado pelo corpo através de um estímulo, que pode ser através de um ímã, né, ou pode ser através de um estímulo verbal. Então, a gente vai fazer o que eu falo, cantar o rastreio. Você falou a palavra rastreio, é rastrear cada pedacinho do corpo humano. Então, a gente vai lá pré-pineal, pineal, pós-pineal, parietal, hipófise, e aonde o corpo reage, encurtando o hemicorpo direito, a gente vai lá e ali a gente sabe que tem uma disfunção, tem que colocar o ímã nesse lugar.
e depois a gente vai encontrar um outro lugar do corpo que vai receber a polaridade contrária. Então, a gente faz um parzinho. Então, é assim que a gente vai esse pesquisar. que é o par magnético, né? Porque às vezes as Isso. pessoas acham que o par magnético são os ímãs. Mas o par magnético é o que o Dr. Góes, né? Ele tem mapeado mais de 300 pares, né, biomagnéticos que estão correlacionados com um micro-organismo, né? Que naquele lugar, se não tiver equilibrado, pode desencadear uma doença, pode ter alguns sintomas relacionados. Então, o que os ímãs fazem é equilibrar esse organismo, né? Uhum, perfeito. É par biomagnético, né, que o Dr. Góes fala. E a gente sempre pensa que o par são dois ímãs. Na verdade, o par biomagnético está dentro do corpo da pessoa. É como se fosse uma bateria, né? De um lado tem uma polaridade negativa, de outro lado tem uma polaridade positiva dentro do corpo humano, que deveria estar equilibrada, e essa força eletromotriz que sustenta essas duas polaridades aqui dão condições, dão terreno biológico para os micro-organismos. Então, quando a gente coloca um ímã num lugar que está desajustado, é como se a gente empurrasse essas cargas ou puxasse essas cargas. O Dr. Góes fala assim, né? Que a gente põe os ímãs e elas se chocam dentro do corpo humano. Então, a gente destrói um par. A gente fala despolarizou o par. Então, os ímãs despolarizam os pares biomagnéticos que estão dentro do corpo humano. E aí é muito lindo, porque quem vai restabelecer a saúde é o próprio sistema imunológico da pessoa. A gente só dá um impulso eletromagnético. E o corpo humano reage a esse impulso buscando a homeostase, né? Equilibrando a bioeletricidade, equilibrando o pH. E se ali tiver algum micro-organismo, ele vai perder o terreno. Então, ele não consegue se reproduzir. E nós temos hoje algumas pesquisas, inclusive, que falam de micro-organismos e disfunções que estão relacionadas com o autismo, né? Então, por isso que as pessoas melhoram, os pacientes melhoram conforme vão fazendo o biomagnetismo. A gente tem pessoas, por exemplo, que são autistas e que têm crises convulsivas, é incrível. Nós temos um caso de uma pacientinha que tinha 19 crises convulsivas por dia, e depois da primeira sessão de biomagnetismo, ela já reduziu a uma. Isso para uma mãe, você é mãezinha, né? E para uma mãe... Sim, sim. É maravilhoso. Não tem preço, não tem preço, né? Olha, já estão perguntando aqui aonde que a gente faz o curso. Então, a par magnética ela dá capacitação, ela vende o material, né? Então, assim, é só estar atento lá com as datas, né, dos cursos para fazer a formação e ser um biomagnetista para a sua família, né? Comentaram aqui também que o sonho do Dr. Góes era que houvesse um biomagnetista por família, porque é um autocuidado, né? É uma prevenção, mais do que um tratamento. O biomagnetismo, ele também é uma ferramenta de prevenção, de estar cuidando, né, desse organismo, estar reorganizando esse organismo para ter um organismo saudável. As práticas integrativas, elas vêm ganhando cada vez mais espaço, muito em função disso, porque ela não trata a doença, ela não trata, né, os sintomas, ela trata a pessoa, né, o organismo. Eu sempre falando que a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa, né? Então, às vezes a pergunta assim, biomagnetismo trata autismo, biomagnetismo trata câncer, biomagnetismo... Não, a gente trata a pessoa. A pessoa. E se a pessoa fica bem de saúde, a doença dela tende a regredir também, né? Esse é o princípio das terapias integrativas. Sim, e trata a causa, né, as questões que acabam desencadeando os sintomas,
né? Como na questão do autismo, a gente tem os pares, eles vão tratar de várias questões dentro desse organismo. Né? A gente sabe que no autismo, por exemplo, está muito associado, né, a alguns comportamentos, né, a questão da inflamação desse cérebro, desse intestino, desse organismo, da quantidade de parasitas que tem nesse organismo. Então, assim, como que o biomagnetismo pode ser contribuição para essas pessoas com autismo? Bom, então a gente tem dentro do biomagnetismo, nós temos os pares psicoemocionais, né? Que vão ajudar a equilibrar vários aspectos, desde o medo, né? A dificuldade de sociabilidade. Também nós temos pares que vão trabalhar na desinflamação do corpo. Hoje a gente tem protocolos de desintoxicação, né? Que foram entregues pelo Dr. Davi Góes, que é filho do Dr. Góes. E uma das coisas que me fez me desenvolver, vamos dizer assim, na área dos cursos, foi justamente uma frase que você falou, que você leu aí de alguém. Quando eu fui fazer o curso, o doutor Isaac falou essa questão de que cada família tenha um rastreador. Daí eu olhei para ele e falei, mas ele tá velhinho, como é que vai ser isso? E eu senti aquilo dentro do meu coração. Eu disse, eu vou ajudar esse homem. Eu sempre falo isso nos cursos, inclusive. Eu falo, eu sou biomagnetista porque eu comprei a ideia do Dr. Góes. Agora eu tô ferrada, né? Porque eu tenho que formar gente. Porque o mundo é muito Sim, grande. não só formar pessoas, como acabaram de escrever aqui também sobre a gente está fazendo pesquisa, né? Desenvolvendo pesquisa. Então está aqui falando que o pessoal da pós-graduação vai trabalhar com pesquisa na ação do biomagnetismo em autistas. Sim. E como que isso é importante para poder criar artigos científicos, para poder validar a técnica no Brasil, porque ainda tem muita, né, essa questão, esse olhar, essa dificuldade, né, para a questão das práticas integrativas, né, enquanto ciência, pesquisa. E foi uma das coisas também que me motivaram, né, a gente está falando sobre isso, é a possibilidade de abrir um campo de pesquisa, né? Fala um pouquinho. Bom, então dentro da pós, um dos objetivos da pós, ele é formar pessoas que tenham capacidade de formar outras pessoas. Então a gente precisa ampliar essa rede de formadores, né? Então, nós precisamos fazer ciência para isso. E a outra questão é justamente fazer pesquisa para ajudar a dar base para o biomagnetismo no Brasil. Então, nós temos aí, sim, tem a Kelly de Maringá, que é a primeira que levantou a mão e falou, eu vou trabalhar com... Ela que falou? Isso. A Kelly é uma das... Comentaram aqui, a Kelly é uma das terapeutas que está aí no projeto de pesquisa. Tá nesse projeto. Tem mais gente, mas a Kelly que foi a primeira a levantar a mão. E nós temos a professora de genética que já está ajudando ela a encaminhar. E em breve a gente vai divulgar, né? Como a gente tem a possibilidade do atendimento à distância e a gente precisa fazer ciência, nós vamos precisar de pessoas para atender, né? Então, em breve a gente vai divulgar. Eu sei que tem mães, né? Familiares que estão assistindo a gente aí. E se disponham, porque se a gente tiver um número valoroso de pessoas para rastrear e ver os resultados e fazer essas análises e divulgar isso em artigos, isso vai ajudar quem está recebendo, né? O rastreio, o tratamento do biomagnetismo, e também vai estar ajudando o biomagnetismo a fazer ciência. Então, nós temos um caminho ali pela frente, né? Que é divulgar isso, e após está servindo para isso. Nós temos outras, tem a Érica lá no Nordeste, que também já tem a primeira pós-graduação no Brasil de biomagnetismo, veio do Nordeste, da Érica, em Natal. E nós somos a segunda, a primeira do sul do Brasil. Mas tem mais gente lutando pelo biomagnetismo para que chegue, porque a gente vê o resultado. O biomagnetismo não é uma terapia holística, ele é uma terapia
química, ele atua na célula, na bioeletricidade da célula, no sistema tampão do corpo humano, atua no sistema imunológico, atua equilibrando o emocional de um indivíduo e desintoxicando. Desinflamar e desintoxicar é tratar qualquer doença. Então, quando a gente tem um organismo desintoxicado, desinflamado, a gente tem melhores condições de que aquele corpo responda à medicação. Por isso que a gente é complementar à saúde, né? A gente, como biomagnetistas, ou todas as terapias integrativas, mas o biomagnetismo eu vejo ele complementar da saúde pública. Porque hoje a gente vê o Sim. autismo como uma doença de saúde pública, é uma epidemia que está acontecendo. A mudança de vida, a gente tem aí, que a gente está estudando na pós, Ana Paula, a nutrigenômica, que é a suplementação através da alimentação, através dessa parte natural e que o biomagnetismo consegue identificar isso pela bioenergética. O que está faltando no corpo? É vitamina D, é vitamina B, quanto que esse corpo precisa, porque ele personaliza para a pessoa isso. E isso é fabuloso. Claro, a gente não pode indicar suplementação, mas a gente encaminha, né? A bioenergética, né, também nossa, o corpo, ele é muito sábio, né, e a gente tem como conversar com o corpo, né, e a partir desta conversa, a gente perceber o que o corpo está precisando, o que ele está necessitando naquele momento eliminar, e é muito interessante, assim, quando eu comecei a fazer o rastreio no meu filho, que eu fui percebendo, assim, primeiro saíram os pares voltados para a parte hepática, para poder fazer aquela limpeza, porque ele toma muito medicamento, anticonvulsivante, suplementos, porque ele tem uma síndrome de epilepsia de difícil controle desde os 6 meses de idade, então ele é muito suplemento, muita medicação. Então aí eu fui percebendo assim o que o rastreio foi colocando, né? A limpeza do organismo, essa organização. Depois veio a parte intestinal, né? Que também é muito importante no Segundo o autismo. Tem muito. cérebro, né? É o segundo cérebro. E quanta pesquisa já vem sendo feita, né, pelos nutricionistas, pelos nutrólogos, essa relação do intestino com o cérebro, que está diretamente, né, ligado. E então, o quanto é importante essa limpeza do intestino, os metais pesados, também tem estudos aí que apontam para as vacinas. E saem os pares, né? O que é legal isso, assim, o corpo falou assim, agora ele está pronto. Agora ele está pronto para eliminar metal pesado. Vamos eliminar metal pesado, vamos botar para fora. E assim, é muito o corpo, né, que vai se autorregulando. É fantástico. Eu estou assim, encantada pela terapia, pelos resultados. E uma das coisas que também me emocionaram foi a sua experiência, né? Você falou que atende pessoas até fora do Brasil. Fala um pouquinho desse caso que você contou. Eu não sei como me encontraram, mas alguém de fora do país, né? Eu acho que começou com o Japão. É uma brasileira que mora lá e ela tem um filho, né? E foi ela, né, Camila, que começou no Japão? Ah, eu acho que foi do Canadá. E daí depois passou para o Japão, e daí para os Estados Unidos. Hoje eu atendo gente no Brasil e no mundo inteiro, né? No Brasil e fora do Brasil. Que acompanhando pessoas que têm o autismo, né? E os resultados, assim, tem alguns que eu estou acompanhando tem pouco tempo, mas a gente já vê os resultados. Tem uns que eu já fiz um rastreio só, que ainda falta fazer o acompanhamento, mas... tem um caso que eu queria contar em especial, que é de uma pessoa que eu tenho muito carinho, que também acabou fazendo o curso de biomagnetismo, que é um senhor, e 40 e poucos anos de idade, e ele andava desde pequenininho com uma pessoa para acompanhá-lo, porque ele não viajava com uma pessoa para acompanhar, e foi muito lindo, porque ele foi fazer o curso com a pessoa, com o acompanhante. Isso, ele mora no Maranhão e foi fazer o curso em Minas Gerais. E aí,
interessante que depois ele foi visitar a gente no Rio de Janeiro. A gente foi fazer um curso juntos e ele foi sozinho. E ele passou 40 e tantos anos sempre com alguém acompanhando. E ele foi sozinho para o Rio de Janeiro. Chegou Que lá ele delícia! falou, professora, eu me sinto bem. E aí, claro, como você falou, uma coisa é a gente tratar com o biomagnetismo, que é a utilização dos ímãs, né? Isso é o biomagnetismo. A bioenergética é uma ferramenta complementar, né, que nasceu de uma experiência do Dr. Isaac Góes Duran, que foi um médico, né, fisioterapeuta também, acupunturista, que descobriu o biomagnetismo há mais ou menos 31 anos atrás. E o Dr. Isaac Góes também é autista. E o filho do Dr. Isaac Góes também é autista. Então, assim, a gente tem um preconceito muitas vezes quando a gente não acompanha, não entende, né? Mas o autista, ele tem uma percepção muito grande e tem como se desenvolver muito. Então, a bioenergética, que é essa conversa com o corpo, dá condições do terapeuta entender a prioridade de tratamento. Porque, como você falou, primeiro ele vai querer limpar o fígado, depois o intestino, depois ele vai pedir os pares especiais, depois ele vai tratar as emoções. Ou seja, se a emoção é o principal para aquele corpo, ele vai tratar primeiro as emoções. Então, a bioenergética, que é essa conversa com o corpo, então, ela mostra essas coisas para a gente, que é muito lindo, né? É muito lindo. Então, é isso. Eu sou apaixonada de falar dessas coisas. A gente ia ficar dias, menina. Sim, com certeza, é fascinante. Eu queria abrir aqui também, assim, para o pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode escrever aí, eu vou lendo para a doutora Adriane, eu vou perguntando, dando a opinião aí, como é que, se quiser saber sobre mais alguma coisa. É um espaço aí para vocês. Nós estamos aqui ó, com 87 pessoas ao vivo, Lindo. né? É lindo, muito bom, que isso se multiplique, que chegue a todos os cantos do Brasil, o biomagnetismo. E é uma ferramenta tão fácil de ser utilizada, né? E preciosa, né? Nesse momento, então, parece que o Brasil está redescobrindo, né, as terapias integrativas e complementares, né? Porque a medicina muitas vezes não dá conta, né, de algumas situações. E a medicina complementar vem complementar, de fato, né, os tratamentos, principalmente em questões que a ciência não explica muito bem, por exemplo, o autismo, né? Qual é a etiologia do autismo, né? O pessoal costuma falar até nos autismos, né? Porque são tão diversos, e o legal é que não existe um protocolo único no biomagnetismo para tratar o autismo. É o corpo que vai falando, né? Claro que existem os protocolos para trabalhar a imunidade, para poder trabalhar o sistema nervoso, né? A neuroplasticidade. Nossa, é fantástico o potencial, né? Do que dois ímãs podem fazer, né? Reequilibrando esse organismo. Hoje, Ana Paula, eu até estava comentando, a gente teve um encontro no Zoom de manhã com os terapeutas lá da campanha, né, do biomagnetismo versus coronavírus. E eu estava comentando justamente isso, que as terapias integrativas, elas estão se alastrando, né? Lá na campanha do biomagnetismo, que inclusive as pessoas as mães, quem tiver os familiares aí, que precisarem de atendimento, para buscar onde eu encontro um biomagnetista para atender meu filho, né? Então, lá na campanha do biomagnetismo, tem muitos terapeutas que se cadastraram para atender e tem suas redes sociais que vão poder ajudar. Dentro do Instituto Paramagnético, a gente tem um Encontre Terapeutas. Então, ali a gente tem o mapa do Brasil, clica lá no seu estado, vai aparecer a lista dos biomagnetistas formados naquele estado. Então, é uma forma da gente chegar. Mas também eu estava falando que é compatível com o que você disse aí, que lá na campanha a gente está atendendo enfermeiros,
médicos, muita gente da área da saúde está pedindo rastreio de biomagnetismo. E é justamente porque se vê o resultado. Muitos estão buscando e dizem assim, olha, você atendeu um paciente lá da UTI, do meu hospital, e eu vi que ele melhorou depois que o filho falou que ele fez biomagnetismo. Eu preciso para mim, porque eu tive contato com o coronavírus. Então, está crescendo, está se desenvolvendo, é uma terapia muito linda. Quem precisar vai ter acesso, então entra lá no Instituto Paramagnético, entra lá no Facebook da campanha Biomagnetismo versus Coronavírus e busque um terapeuta, busque um biomagnetista. E a partir dessa ideia, né, a gente pode criar a nossa rede também de biomagnetistas para ajudar as famílias com pessoas com autismo. Sim. Porque de verdade é uma ferramenta que o legal é assim, você fica imaginando assim, como é que eu vou botar aquela quantidade de ímãs no meu filho que não para um segundo? Como é que eu vou fazer? Explica. Explica. Eu falo assim, mãezinha, não se preocupa, mãe. Põe um ímã em você e vai deitar. E a energia eletromagnética daqui você encaminha com a sua intencionalidade lá para o organismo do seu filho. Você sabe que uma dessas famílias que eu atendo fora do país, a mãe estava com a criança, né, com crise convulsiva, assim, e ela falou, eu fui deitar e coloquei os ímãs e meu filho dormiu a noite inteira. Eu fiz desparasitação nele e, claro, é um movimento no corpo e muitas vezes a desparasitação causa a crise convulsiva, né, desencadeia, e para ela não aconteceu. Não aconteceu, o filho dela dormiu a noite inteira. Ela falou, nossa, foi maravilhoso para mim. E não tem preço isso. E ela coloca os ímãs no corpo dela para tratar o filho dela. Assim como quando a gente atende à distância, a gente coloca ou no nosso corpo, ou no corpo de um representante da pessoa, para que essa energia eletromagnética... Porque não é os ímãs, é o eletromagnetismo. E assim como o Wi-Fi, como a gente está conversando aqui pelo Instagram, e você está lá... Onde tu mora, Ana? Eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu moro em São Paulo, no Paraná. A gente está conversando aqui ao vivo com 80 e poucas pessoas aí. Isso se chama como? 90, 92. Ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética ela vai pelo ar. Ela entra no campo eletromagnético do planeta Terra e vai de Cascavel até Niterói, de Cascavel até o Canadá, de Cascavel até onde a gente quiser que ela chegue. É assim, basta que a gente tenha o endereço. E o endereço é o nome da pessoa, né? Tudo é energia, né? Tudo é energia, então nós estamos todos conectados uns com os outros. Muitas pessoas nesse momento têm sentido até o peso assim, da vibração, do medo com relação à questão da doença e tudo. Isso porque tá aí, a energia tá aí para todo mundo captar. Verdade. E a gente pode utilizar essa ferramenta, a gente tendo consciência disso, né, a nosso favor. Então, por que não fazer esse tratamento à distância, experimentar? E é muito interessante, assim, funciona, né? E uma coisa que é interessante também a gente colocar, por exemplo, a questão da exoneração, assim, quando a gente se coloca... Porque isso a gente fica assim, pô, será que está funcionando? Aí, às vezes, a pessoa começa a relatar, poxa, mas está acontecendo isso comigo. Então, como é que funciona, assim? Funciona, na hora que você coloca... Você sabe que eu tinha uma paciente aqui no Brasil, ela era do Rio Grande do Sul. Eu nunca vi ela na minha frente, mas eu atendi ela lá, ela tinha um problema de ovário, ovário policístico, e a gente fez o atendimento para ela à distância. Daí ela foi fazer o mestrado dela em Portugal. Chegou lá em Portugal, ela estava assistindo a aula do mestrado e o ar-condicionado batia com o vento no ouvido dela, ela teve uma infecção auditiva. E aí ela mandou uma mensagem, Adri, eu preciso de um rastreio de biomagnetismo porque eu tô com otite. Eu falei, tá bom, pode deixar, hoje à noite eu vou te atender. Mas eu falei, só que eu não sei que horas, eu tô meio cansada, se eu não conseguir te atender hoje à noite, eu te atendo amanhã cedo. Aí, eu atendi ela de noite, antes de eu ir dormir. Na madrugada, ela levantou, foi no banheiro e ela cheirou, né? Veio vapor da urina. E ela falou, a Adri me atendeu. Por
quê? Porque o corpo humano, independente de receber energia eletromagnética presencial ou à distância, ele vai responder a tudo aquilo que a gente faz para ele. Então, quando a gente está desintoxicando um órgão, a otite, a gente trata com o micro-organismo que causou, ali no caso não tinha, mas tinha ouvido com o rim, ou seja, você vai mandar aquela inflamação para o rim. Do rim vai sair por onde? Pela urina. E se está inflamado, se está infeccionado, tem cheiro. Então, a primeira reação do biomagnetismo, a primeira exoneração, costuma ser via urina e a pessoa sente o cheiro do xixi, ele fica mais escuro. Tem pessoas que têm a exoneração, que eu chamo de sintoma de recuperação, uma diarreia, porque tem micro-organismos que estão no intestino, que vão sendo eliminados, tem que sair por algum Vai lugar. limpando. Vai limpando. E A nós temos também... desparasitação também, sem medicamento. Olha que legal, né? Sem os efeitos colaterais de uma medicação, né? Então, você está tratando o organismo de uma forma não invasiva. Natural e não invasiva. Natural, sem efeito colateral. Sim. E é verdade, você fala assim, vai lá, você fala para a mãe assim, olha, foi impactado tal parque, vai trabalhar os parasitas está saindo. E o organismo elimina naturalmente. Naturalmente. O que as pessoas mais reclamam é quando sai pela pele, né? Então, que dá como uma alergia. Porque quando o sistema está muito, o corpo está muito intoxicado, que o rim não está trabalhando direito, o fígado não está legal, porque o corpo sempre busca o rim e o sistema digestivo. Mas aquilo que está, vamos dizer assim, misturado com emoções, então vai sair pela pele. E aí eu sempre digo, o que tem que fazer? Eu piorei depois do biomagnetismo. Não, tome água, ajude seu corpo a diluir as substâncias químicas tóxicas, né? Sejam elas emocionais, sejam elas micro-organismos que estão morrendo no corpo, ajuda, dê água para a pessoa. Então, sempre, depois do biomagnetismo, tomar muita água. E aí tem, né, 2, 3 dias depois a pessoa começa a melhorar e ela vê que aquilo que era sistêmico equilibra, é muito, muito bom. Eu atendi uma terapeuta, amiga minha, e aí ela falou assim, cara, eu tô com muita sede, é porque o organismo precisa da água também para fazer essas reações, né? E para poder eliminar, colocar para fora. E se ela não tem água, o corpo pede, né? O corpo pede água, então assim, é importante beber muita água e estar observando esse organismo, como é que ele está respondendo ao tratamento. E é para cada um. Isso que eu acho muito... O rastreio, né, é uma etapa muito importante do trabalho. Sim. Que deve ser feito, né, com todo cuidado, com toda atenção, principalmente para essas nossas crianças, né, que são sistemas complexos aí, né, que precisam de uma abordagem integrativa. Isso é fato no autismo, né? Não existe uma única terapia, né? É sempre um trabalho interdisciplinar, eu acho cada vez mais transdisciplinar, porque está tudo interligado, a nutrição, a medicina, as terapias energéticas, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a integração sensorial, né? Um organismo equilibrado, ele fica menos sensível às variações do ambiente. Mais estável, então, né? É tanto benefício, né, que se pode ter a partir de uma terapia biomagnética. Eu falo, Ana, que o biomagnetismo ele é sempre complementar, né? Eu sempre digo assim, que a gente tem que pensar na doença, seja ela qual for, como pensa numa pizza dividida lá em 12 fatias, né? Tem pizza de 6, tem pizza de 4, mas a doença está lá no meio, né? Cada fatia é uma abordagem. Se a gente não abordar a nutrição, se a gente não abordar a desintoxicação, se a gente não tiver a medicação, tem que ter a gente precisa fechar tudo que está em torno. Quando a gente circula e a gente tem o domínio sobre todas as ferramentas e sistemas,
que a gente que consegue dar para o corpo a condição do equilíbrio, ele tem menos distorção na saúde. Então, existem muitos protocolos, Ana Paula. Protocolo de biomagnetismo para desintoxicar, para desinflamar, mas nunca um protocolo substitui o terapeuta, o biomagnetista, o rastreador. Porque protocolo, ele é feito para uma montanha de gente, né? Mas cada corpo tem a sua especificidade. Então, é necessário sempre ter o acompanhamento de um biomagnetista. Eu sempre falo assim, ó, tenha um duplo ímã em casa que você tem um analgésico. Tenha um parzinho de ímãs em casa que você tem um anti-inflamatório. E se o seu biomagnetista necessitar que você coloque um parzinho, por exemplo, a pessoa teve lá uma crise na escola, brigou com alguém e ficou com um sentimento de dor. Fez uma cirurgia, tem dor naquela cicatriz, amputou uma perna, tem coceira no dedo, que nem tem mais perna para ter dedo. Então a gente tem, eu falo assim, sabe aquele ímã que você tem na sua casa? Coloca aqui e o outro vai ser lá no bulbo, né? Que é um par especial do biomagnetismo. Então, se a pessoa tiver isso em casa, ela já consegue fazer muita coisa. A criança não dorme, põe o duplo ímã na pineal. Não, mas chama o terapeuta e pergunta onde que eu coloco esse ímã. Bateu, tá com dor? Bota em cima da dor. Vai tirar a dor. É um analgésico potente. É um anti-inflamatório potente. Então, a gente pode se utilizar da energia eletromagnética a domicílio, mas isso não substitui o biomagnetista. Porque na especificidade da doença tem que fazer o rastreamento, como você falou, são 300 e tantos lugarzinhos do corpo humano que a gente vai rastrear. Rastrear é uma palavra estranha para nós, né? Mas é pesquisar isso muito... tem problema. Sim. E assim, essa semana eu até fiz o rastreio do pai do meu filho que travou a coluna. Aí eu falei, você quer uma sessão de biomagnetismo? Aí eu fiz o rastreio, aí vi que ele estava cheio de fungo, saiu um monte de fungos e saíram os pares para dor na coluna, né? Os pares para tratar a coluna. No dia seguinte ele falou, não tô sentindo mais nada. E ele estava tomando anti-inflamatório, estava tomando um monte de coisa e não passava dor. É mágico, não é? É uma varinha mágica, esses dois ímãs assim. Perfeito, muito bom, muito bom. E tem os protocolos dos pares emocionais. Como é que fala um pouquinho aí do trabalho a nível emocional assim que pode ser feito? Certo. Fala um pouquinho mais. Então a gente tem os pares emocionais para tristeza, né, que vai trabalhar a área pulmonar. Se a gente observar, né, os pares psicoemocionais, eles estão toda a pesquisa do Dr. Góes, ele tem um embasamento, né, fisioterápico, médico e acupunturista, porque ele tem essas três formações. E a gente vê que os pares psicoemocionais estão relacionados com os meridianos, estão relacionados com os sistemas orgânicos, né? Então, por exemplo, a gente trata gula, a gente trata tristeza, depressão, inspiração. Então, o espectro autista muitas vezes necessita dessa olhar para a vida, né? Então, vai ser o parzinho da inspiração. Tem o parzinho para medo. Às vezes tem medo de sair de casa, medo de se relacionar. Então, que é simples, palma, palma. E dorso do pé. Então, a gente vai lá e coloca os ímãs para estimular aquele corpo humano a se sentir mais seguro. Então, trata tanto dos meridianos da parte eletromagnética das emoções, como do biológico. O parzinho do medo, porque também tem muito medo, né? Tanto para os pais vai servir, né? Quanto também para a criança. Medo de sair de casa, medo de conviver, medo de abordar um assunto. Então, dependendo do que sai no rastreio, a gente indica um par especial, um par psicoemocional, para que a pessoa tenha em casa como uma ferramenta, né? Para complementar o rastreio. Então, isso a gente pode fazer de uma maneira muito, muito tranquila. E basta a pessoa ter um parzinho de ímãs em casa, né? Põe os ímãs lá e deixa 20 minutinhos, dependendo do lugar, né? A gente tem um cálculo que a gente faz, ou pergunta para o organismo, quanto tempo esse ímã necessita ficar nesse organismo para tratar o medo? 20 minutos. Por quantos dias? E o corpo vai dizer 20 minutos por 7 dias. E aí a mãezinha coloca na criança ou coloca nela própria, né? E aí vai receber o benefício disso e ver a mudança.
né, do comportamento. E, e você falou uma coisa que eu achei muito legal, assim, você falou assim, e para a mãe também, né? Então, é um cuidado para a família como um todo, para se Uhum. reorganizar. E ainda tem isso, assim, que muitos micro-organismos, não adianta tratar só a criança, porque vai ter a recontaminação. Então, é interessante que a família faça um tratamento, né? Sim. Não é? Você sabe, Ana, que eu trabalho com desbloqueio emocional magnético também, que trata justamente das emoções. Então, o que me fez buscar o desbloqueio emocional magnético? Logo que eu comecei a trabalhar com biomagnetismo, eu percebi que muitas vezes a gente tratava a pessoa, e como fisioterapeuta, minha maior alegria foi com a fibromialgia. Porque fibromialgia, no tratamento convencional com fisioterapia, né, como fisioterapeuta, você trata simplesmente a dor, né? Desinflama aquela articulação, aquele músculo que está ali dolorido. E com o biomagnetismo é muito fácil a gente tratar a fibromialgia na causa, como diz o Dr. Góes, né? E isso faz a gente tratar a causa das emoções, traz um resultado muito bom. A causa da fibromialgia traz um resultado muito bom. Mas aí eu percebi que muitas vezes a pessoa retornava com os mesmos sintomas e não tinha mais a causa. E aí eu fui, mas como? E aí, quando vai ver, tem o fundo emocional. A ciência fala que 95% das doenças têm um fundo psicoemocional. Então, o desbloqueio emocional magnético, ele veio para complementar uma área. E aí, a maior, vamos dizer assim, comprovação para o atendimento a crianças foi para mim, né, no princípio, justamente que a criança vem para ser tratada porque os pais trazem. E do 0 aos 7 anos, quando você trata os pais, a criança melhora muito. Então, hoje nós temos muitos distúrbios em crianças, que o problema é que elas estão refletindo o problema dos pais. E você, quando trata o emocional dos pais e complementa com os pares psicoemocionais o biomagnetismo, a criança é que vai mudar o seu comportamento. Então, tem diagnóstico, chega para nós o diagnóstico de transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de aprendizagem. Quando você vai olhar, é uma falta de um cuidado emocional que o papai e a mamãe não estão vendo. E quando você mostra para o pai e a mãe, mãe, seu filho está assim, mas olha o que ele tem dentro do seu subconsciente, a rejeição, o abandono, que aconteceu lá na vida intrauterina. E hoje a ciência está dizendo que muitas condições autistas têm relação com a gestação e o estresse que a mãe passa durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre gestacional. Então, quando a gente vai e libera isso do subconsciente da criança, da mãe, a mudança é incrível. E isso se chama epigenética, né? Uma ciência nova, que tem 30 anos também, mas que está junto com a nutrigenômica para mostrar que tudo que a mãe viveu na gestação vai refletir no comportamento de um adulto, de uma criança. E se a gente for lá resolver o problema lá, na causa, na raiz, dá condições para que a pessoa não se sinta mais rejeitada e abandonada, não faz parte de biomagnetismo. O Olha, corpo recupera. eu quero pedir desculpa porque assim as minhas legendas aqui estavam travadas e agora que eu destravei eu estou vendo algumas aqui. Então, gente, desculpa se eu não fiz as perguntas porque agora que eu estou vendo. Mas assim, tem os depoimentos de terapeutas aqui falando que já tratou coluna, só desbloqueando o emocional, enxaqueca também. Já fizeram pergunta aqui sobre o curso, se ele é presencial. Agora, nesse momento, vocês estão fazendo online, né? Online ao vivo. Ele só aumentou 2 Uma dias. ótima oportunidade de fazer de qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Esse último curso teve gente da França, teve gente de todo lugar do Brasil. Meu Deus, se eu falar, eu vou deixar um estado fora, mas a gente está fazendo online, ao vivo, os cursos por hora, né? A gente gosta muito do presencial. Eu falei, será que eu consigo ensinar online ao vivo? Consegui! Consegui, as pessoas aprendem. E a gente está com um grupo. O Instituto Paramagnético tem uma riqueza, um diferencial muito grande no mercado. Nós temos a educação continuada, Ana.
A educação continuada do Instituto Paramagnético, ela é no grupo do Telegram, é onde a gente dá o acompanhamento. A gente tem um grupo de biomagnetistas, né? E nós somos a família, a gente fala, batizou, né? A família do biomagnetismo, porque um ajuda o outro. Quem chegou primeiro vai tendo mais experiência, vai recebendo os que chegam agora, né? Que estão fazendo o curso agora, são acolhidos e a gente ajuda a aprender. Então, quem pode fazer o curso? Qualquer pessoa. Estavam perguntando aqui, quem pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer o curso. Não precisa ter formação na área da saúde, nada. Para ser um terapeuta biomagnetista, basta querer. Querer aprender e se dispor a fazer rastreio, né? Porque no começo a gente fala, meu Deus, Streptococcus agalactiae, Listeria, o que é isso? Tanta... Mas depois tá tudo ali, tá tudo ali. Tudo, os manuais, tá tudo. E daqui a pouco você tá falando o nome dos músculos, aí eu tô assim, não, agora... É muito legal. Tem a Estão dona perguntando aqui, Adriane, se você já tratou uma criança com atrofia cerebelar. Cerebelar, sim. Sim. Tenho 2 pacientinhos agora em tratamento. E, assim, não é um trabalho tão simples como é tratar uma fibromialgia com biomagnetismo. As doenças crônico-degenerativas e as doenças autoimunes, elas exigem um acompanhamento, né? O processo vai melhorando e quanto mais a pessoa que precise dessa atenção tem aquelas fatias da pizza sendo atendidas, ou seja, tem a nutrição, tem o médico, tem o biomagnetista, tem tudo aquilo que precisa, então a resposta é melhor. Quando a gente aborda uma pizza de 12 fatias e a gente só trata uma fatia, então a gente não consegue chegar no mesmo resultado como quando a gente tem uma abordagem completa. Dentro do biomagnetismo... Por isso que é tão legal para um tratamento para o autismo, né? Que você está vendo por todos os lados, né? Está sendo tratado, esse organismo está sendo tratado, está sendo cuidado por todas as áreas, né, possíveis. E para qualquer doença, Ana Paula, a gente precisa buscar qual é a fatia que me falta. E dentro da bioenergética, né, a gente vai lá, o terapeuta pergunta. A última pergunta que o Dr. Góes coloca para a gente dizer no rastreio é: tem alguma terapia complementar ao biomagnetismo para tratar as queixas de saúde dessa pessoa? E aí ele dá uma lista pra gente, né? Ela fala alopatia, homeopatia, naturopatia, florais, probiótica. E ele fala, e tudo mais que você possa perguntar, que esteja relacionado com a necessidade daquela doença. E aí, então, quando a gente pode perguntar tudo, né? Tudo. Quando consegue preencher todas as lacunas, então a gente tem uma melhora integral. E uma coisa que eu acho muito interessante, que quando a gente fala em quem vai melhorar, para qualquer doença, para qualquer sintoma, fala para mim, Ana, quem melhora mais? Quem é jovem, faz exercício, toma água, se alimenta bem? Ou quem é jovem, não faz exercício, come só McDonald's e não toma água? Toma só Coca-Cola? Então, são muitas Adriane, está terminando o nosso tempo. Eu estou vendo aqui a hora, eu já estou aqui na contagem regressiva. Na contagem regressiva, precisa salvar isso. Então, você termine antes. Você que vai salvar. Ah, sou eu! Você que me chamou. Ah, é verdade. A responsabilidade está contigo, hein? Guarda aí que eu quero também. Passa para mim também, que a gente vai divulgar. Né? Vamos marcar porque mais. Vamos isso, eu ia sugerir isso agora. Vamos conversar mais, porque é tão rico para chegar a mais famílias que possam conhecer um pouquinho sobre essa técnica. Se for contribuição, se tocar algumas famílias já tá valendo. Uhum. O objetivo, né, é que a gente possa chegar a mais lugares aí, as pessoas conhecendo, as famílias se empoderando dessa ferramenta, podendo utilizar com as suas crianças e com elas mesmas. Sim. Porque eu também me cuido. Já é muita também estou coisa. me tratando. A gente já e isso é importante. Né? Todo terapeuta tem que se cuidar também. Então, assim, é uma ferramenta muito legal para os terapeutas se cuidarem, se tratarem, o autocuidado. Isso, a gente pode se autotratar, né?
Exatamente, exatamente. Vamos continuar conversando até cair? O que que a gente faz? Não, se cair a gente não salva. Parece que tem que desligar, né? Pois é. Não, então vamos lá. Vamos lá. Então, prazer recebê-la aqui e, e vamos dar continuidade a esse projeto todo. Então, Tá bom? eu me proponho a fazer um vídeo para divulgar isso tudo, viu? Sobre o autismo e o biomagnetismo, para a gente divulgar isso no Brasil. Me ajude aí e vamos em frente trabalhando juntas. Eu acho que a gente consegue chegar num grande número de pessoas para poder ajudar, viu, Ana? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado. Estou bem, sempre à disposição, viu? Então, eu vou desligar, Ana. Um beijo para você. Tá ótimo. Acho que está começando até a travar, porque já está acabando o nosso tempo. Vai. Beijo. Beijo. Até mais. Até a próxima. Até.